Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Melanie. Vou primeiro só me apresentar aqui na câmera, antes de compartilhar a tela, porque depois vai sumir ali a minha imagem. Eu sou estudante da 10ª fase do CASE, de Medicina Veterinária, e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os exames complementares rotineiros. Eu acabei escolhendo e ficando com esse tema, pois eu tenho um pouquinho de afinidade com ele. Eu fui monitora da disciplina de Patologia Clínica Veterinária, que é na 5ª fase, para quem ainda não chegou lá. E essa disciplina ela aborda basicamente as técnicas de como são feitos os exames, as interpretações que eles têm. Então, é bem mais completa, que eu vou abordar só uma pequena parcela do que é feito. E também um pouquinho dos exames de imagem, que é lá na disciplina de diagnóstico por imagem, que vocês vão ter maior conhecimento, que é na 7ª fase. Eu vou compartilhar aqui minha tela. Então tá, gente. Eu dividi aqui a palestra basicamente em dois grandes grupos, que são os exames laboratoriais, como eu tinha comentado, e os exames de imagem. Existem muitos outros exames complementares, a cada dia a medicina veterinária vai avançando mais, vão surgindo novos e aperfeiçoando esses, mas eu acho esses, como o nosso tempo é um pouquinho curto, eu acho esses fundamentais para a gente pelo menos ter uma noção do que ele se trata, porque rotineiramente, alguns diariamente, eles vão ser solicitados dentro do hospital ou da clínica que vocês vão fazer estágio. Então, falando dos exames laboratoriais primeiro, sem dúvida, o carro-chefe dos exames laboratoriais é o hemograma. O hemograma, ele seria aquele prefixo hemo, quer dizer sangue. Então, seria a análise do sangue, basicamente, dos componentes sanguíneos do animal. É importante a gente saber o que tem no sangue do animal para a gente solicitar esse exame, porque não adianta a gente não saber o que tem lá e solicitar o exame. A gente não vai saber o que tem no animal, o que é alteração. Então, o sangue, basicamente, ele é composto da parte celular e da parte líquida, e na parte celular existem 3 grandes grupos de células, que são os eritrócitos, que antigamente a gente chamava de glóbulos vermelhos. Eles têm a função de carregar o oxigênio para o organismo inteiro. Os leucócitos, que eram os glóbulos brancos, eles atuam no sistema imune do animal, defendendo esse organismo, e as plaquetas, que as plaquetas vão modular a coagulação sanguínea do animal. O hemograma, então, por que ele deve ser solicitado? Pensando nessa parte de funções de cada célula, se torna um pouquinho mais fácil de pensar o porquê que a gente vai solicitar um hemograma. O hemograma ele vai ser o primeiro exame, assim, digamos, que vai ajudar a gente a ter um pouquinho de noção do que está acontecendo dentro do animal. Quando o veterinário faz o exame físico, a gente tem muita noção do que está acontecendo por fora do animal. A gente está vendo o animal por fora. O hemograma ele é o primeiro passo para a gente entender mais ou menos internamente o que está acontecendo dentro desse animal. Uma pequena parcelinha de sangue ali do animal a gente consegue, através de mensurações no laboratório, olhar no microscópio, fazer lâmina, enfim, ter uma pequena noção. Então, ele é um exame pré-cirúrgico, principalmente, assim, ele é muito pedido para isso, porque não adianta a gente colocar um animal na mesa para uma cirurgia e não ter uma breve noção de como é que esse animal está. Esse animal, às vezes, não demonstrou ainda um sinal clínico, mas ele já tem alguma alteração. E isso, às vezes, o hemograma vai trazer. Algum aumento de células de defesa, algum sinal de infecção, a gente já começa a abrir o olho para esse tipo de coisa. Ele é um exame também feito de rotina para acompanhamento, por exemplo, de animais um pouquinho mais idosos, ou todo animal, por exemplo, a cada tanto tempo, deve fazer um hemograma para ter uma noção do que está acontecendo com esse animal. Às vezes pegar alguma coisa mais no início, alguma doença mais no início, que ele ainda não mostrou, o hemograma ajuda. Se o veterinário achar alguma alteração de exame físico, o hemograma ele ajuda bastante a direcionar esse caminho. Por exemplo, o veterinário achou febre, o animal estava com febre no momento do exame físico. O hemograma pode direcionar, porque o hemograma vai mostrar o aumento de células de defesa e infecções fazem o animal ter febre. Então, o veterinário já consegue direcionar mais para esse caminho. Também pós-trauma, às vezes o animal perdeu muito sangue depois de um atropelamento, teve uma hemorragia, então o veterinário consegue ter noção da quantidade de sangue que ele perdeu, se isso está sendo prejudicial para o animal ou ainda não, o organismo está compensando. Dependendo dos sinais clínicos que o animal está apresentando, por exemplo, o animal está apresentando vômito, está apresentando diarreia, então o hemograma pode ajudar no sentido de mostrar alguma infecção, pode mostrar a célula de defesa aumentada, que vai levar o veterinário a pensar nisso. Pode ver se o animal já tem anemia, porque às vezes o animal perde muito sangue, até pelo vômito, pela diarreia, isso vale ali também para o pós-trauma, né, para hemorragias. Às vezes o animal perde muito sangue, que já vai mostrar no exame de sangue uma anemia.
que é a diminuição daqueles glóbulos vermelhos ali que eu comentei, dos eritrócitos. Também distúrbios de coagulação, como eu comentei que as plaquetas fazem esse equilíbrio do organismo, né, em relação a cessar o sangramento. Às vezes um animal que não cessa o sangramento dele nunca, o veterinário pode desconfiar de algum distúrbio plaquetário e pedir um hemograma. Alguma hemoparasitose também, hemoparasitose seriam os parasitas que ficam dentro das células. Então, às vezes, a própria tutor vem com algum histórico de que o animal teve contato com algum agente que transmite hemoparasitose. Então, tudo isso, muitas outras indicações também, mas principalmente essas, o hemograma pode ajudar o veterinário. E eu coloquei aqui que ele é um exame de triagem, porque o hemograma, muitas vezes, ele não vai trazer. Na maioria das vezes, na verdade, ele não vai trazer o diagnóstico do que o animal tem. O animal tem X doença. Não, mas ele vai te trazer um panorama geral do que pode estar acontecendo com esse animal. Como eu falei, ele pode ter uma anemia, pode ter célula de defesa aumentada, pode ter plaquetas baixas, coisas do tipo. Então, às vezes, não vai vir escritinho ali a doença que o animal tem. Mas, por esses achados de hemograma, o veterinário consegue se juntar com algumas alterações de exame físico, com o histórico e ir montando o quebra-cabeça do diagnóstico do animal. O segundo exame complementar que eu coloquei aqui é a bioquímica sérica. Geralmente eles são chamados de bioquímicos, rotineiramente falando, e eles são dosagens, não é um exame só, eles são dosagens de várias coisas, de enzimas, de eletrólitos, de proteínas, enfim, de vários componentes. Ele também é feito através do sangue, só que daí o sangue é centrifugado e é pegado a parte só do soro. E dentro dessa bioquímica sérica, um dos exames que é muito pedido é o perfil renal. O perfil renal é a junção dos compostos ureia e creatinina. A ureia e a creatinina, eles são dois produtos do metabolismo do animal que eles devem ser excretados do organismo. Eles são como se fosse o lixo do organismo. Quem tem esse papel de jogar isso fora é o rim. Então, a gente dosa a ureia e a creatinina no sangue do animal. Está aumentada, o veterinário já acende a luzinha de que alguma coisa com o rim pode estar acontecendo. Se é o rim que para jogar fora isso e não está jogando, alguma coisa com o rim pode estar acontecendo. Então, é uma suspeita o perfil renal, uma ótima opção pedir o perfil renal nesses casos. Por que ele deve ser solicitado, então? Né? Principalmente para essa avaliação da função renal. E isso o veterinário vai chegar a essa conclusão através do exame físico ou através de histórico. O proprietário vem relatando que o animal está tomando muita água, que é o que a gente chama de polidipsia, ou vem fazendo muito xixi, que é o que a gente chama de poliúria. E isso pode caracterizar um problema renal, porque o rim é o que controla o equilíbrio hídrico do corpo. O rim joga fora a água e reabsorve a água. Então, se ele está jogando muita água fora, ou seja, fazendo o animal fazer muito xixi, às vezes ele perdeu essa capacidade de regulação porque ele está doente. E isso, o animal joga muita água fora e, consequentemente, ele toma muita água para que o nível de hidratação dele fique normalizado. Então, às vezes, essa queixa pode levar o veterinário a pensar em problema renal. Outra causa também seria vômito. Às vezes a gente não associa muito vômito a rim, né? Parece mais coisas de estômago, mas, como eu falei, a ureia e a creatina são compostos tóxicos. Então, tudo que intoxica o organismo gera enjoo, gera náusea. Então, um animal nauseado vai ter vômito. Então, às vezes, o animal está apresentando vômito, pode ser uma opção pedir um perfil renal, dar uma olhadinha como é que está esse rim desse animal, principalmente se ele for mais idoso. Gatos idosos, cães idosos têm muita predisposição a ter a doença renal. Aqui no cantinho eu coloquei como é que vem no laudo do bioquímico, ali a ureia e a creatinina. No caso desse animal, está dentro dos valores de referência. O segundo exame que eu coloquei aqui da bioquímica sérica é o perfil hepático, que seria o conjunto de algumas enzimas, ALT, AST, FA e GGT. Elas são enzimas, basicamente, que ficam dentro do hepatócito. O hepatócito é a célula funcional do fígado, então elas estão lá dentro. Se acontece alguma coisa que machuque, que prejudique esse hepatócito, elas vão acabar extravasando, elas vão acabar saindo da célula, porque ele está lesionado ali. Então, elas, consequentemente, vão para a corrente sanguínea. Eu dosei algumas dessas enzimas aumentadas na corrente sanguínea, já acende o alerta. Alguma coisa em fígado pode estar acontecendo, não é para elas estarem aqui na corrente sanguínea. Então, né, por que eles devem ser solicitados? Para ver como é que está esse fígado, desculpa. Por suspeita de alguma hepatopatia, por alguma intoxicação conhecida, o tutor vem relatando que o animal comeu alguma coisa tóxica,
ou está tomando algum medicamento há muito tempo, isso pode intoxicar o animal. Também pode ser um controle pré-anestésico. A maioria dos fármacos são metabolizados pelo fígado. Então, não adianta colocar um animal na mesa cirúrgica para ser anestesiado se ele está com o fígado doente, porque ele não vai conseguir processar aqueles fármacos. Outra situação é o edema. O edema, para quem não sabe, é quando extravasa a parte líquida do vaso sanguíneo para fora. Isso não deve acontecer. Quem controla isso é a albumina, que é uma proteína produzida pelo fígado. Então, se eu tenho um edema, alguma coisa aconteceu para esse líquido extravasar. Alguma coisa a gente pensa em albumina. A albumina vem do fígado. Então, opa, pode ser alguma coisa no fígado. É uma possibilidade de pedir o perfil hepático aqui. Ou também, provavelmente vocês já ouviram falar e já viram isso, eu coloquei a imagem ali de um animal extremamente quitérico. A gente chama de quitérico as mucosas dessa tonalidade amarelada, assim. Na hora a gente pensa em fígado. Por quê? O fígado é responsável por metabolizar a bilirrubina, que é uma pigmentação amarelada do organismo, também um produto do metabolismo geral do organismo, e ela tem essa coloração amarelada. O fígado tem a função de pegar a bilirrubina e fazer o que tem que fazer com ela, jogar fora, reabsorver uma parte, enfim. Se ela está e não é para a bilirrubina aparecer assim nas mucosas. Se ela está aparecendo, a gente pensa que o fígado não está fazendo o trabalho dele corretamente, que era destinar essa bilirrubina corretamente. Então, vamos pedir um perfil hepático para dar uma olhada como é que está esse fígado. Aqui também eu coloquei como é que vem no laudo ali as enzimas, a fosfatose alcalina AFA, é a abreviação AFA, e aqui também os valores dentro dos valores de referência. Outro exame que eu coloquei aqui é a urinálise. A urinálise seria a análise da urina, né? A urinálise geralmente ela não é pedida sozinha, ela sempre vem associada, principalmente com aquele perfil renal. A urinálise ela dá uma boa noção de funcionamento de trato urinário. Então, por que ela deve ser solicitada? Justamente para isso. Ter uma noção de bexiga, de rim, de como é que estão formando essa urina, se está correto, se não está, o que o animal está excretando, porque a urina é o que o animal excreta, né? Então, ele está excretando o que ele deveria ou tem coisa que não deveria estar sendo excretada? Então, algumas das indicações de pedir uma urinálise seriam um quadro de apatia, por exemplo, de anorexia, que o animal não come, ou emagrecimento. Por quê? Pensando em rim, como eu comentei para vocês, que o rim não joga fora aqueles componentes tóxicos, um animal intoxicado, a gente mesmo intoxicado, a gente fica nauseado, fica enjoado, não come, vomita, fica mais apático. Então, tudo isso pode ser alteração em rim. A urinálise é bem-vinda para ver como é que está esse rim. O quadro de poliúria e polidipsia, como eu comentei, fazer muito xixi, tomar muita água. Às vezes, uma coloração de urina muito clara significa que o animal está jogando muita água fora. Isso não é normal, o corpo tem que preservar a água. Então, pode ser um indicativo para pedir a urinálise. A disúria que eu coloquei ali seria dificuldade para urinar. Isso às vezes tem como queixa. O tutor traz, olha, eu notei que meu cachorro está com dificuldade, ele tem dor, ou às vezes ele tem sangue nessa urina. Então, analisar os compostos da urina são muito importantes. E como eu disse, geralmente esses achados sozinhos, eles são um pouquinho complicados de interpretar. Então é bom pedir alguma coisa que complemente. Um perfil renal, mais pra frente eu vou falar do ultrassom, então também são possibilidades. Às vezes também a gente acha nessa urina coisas que não deveriam estar nessa urina. Por exemplo, algumas bactérias, isso já leva a gente a pensar num quadro de cistite, talvez. Achar glicose na urina não é normal, o organismo não deve jogar glicose fora. Então, a gente pode pensar num quadro de diabetes, depois de iniciar outros exames. Então, é muito importante ver o que tem nessa urina desse animal. Eu coloquei aqui a análise de líquidos, que seria outra parte de exames laboratoriais também, que englobam muitas análises e muitas técnicas, mas eu basicamente dividi para ficar didático aqui, que a gente pode analisar tanto líquidos que são do animal, quanto líquidos patológicos. O que seria isso? Do animal, por exemplo, líquor. Existe aquele líquido que circula no sistema nervoso, nutrindo o sistema nervoso, levando oxigênio e nutrientes do sistema nervoso. E se o veterinário desconfia de algum problema nesse sistema nervoso, ele pode solicitar uma análise de líquor. Ali a gente vai ver o que tem nesse líquor. Se está normal, se tem coisa a mais, se tem coisa a menos, como é que está a característica desse líquor. Tudo isso o veterinário vai pensar em sistema nervoso através do exame físico. Por isso que o exame físico é tão importante. A gente tem até uma palestra sobre isso. O exame físico ele vai trazer muita informação para o veterinário para direcionar o que o veterinário vai pedir.
Então, o veterinário notou que o animal está com algum sinal de sistema nervoso, está andando em círculo, está pressionando a cabeça na parede, por exemplo, coisas do tipo que não são normais, o veterinário pode analisar o que está acontecendo nesse líquor. E ali o líquor pode ter células inflamatórias, por exemplo, células tumorais, bactérias, então pode trazer muita informação. Aqui nessa primeira imagem, eu não sei se dá para entender, mas é o animal, é como se fosse a nuca do animal, essa parte. Ali está feita a tricotomia, o animal tem que ser sedado, tá? Porque é um procedimento um pouquinho, não seja invasivo, mas se o animal se agitar, pode acabar indo para o lugar errado, a agulha. Então o animal tem que ser sedado. E aqui embaixo tem a foto de um esqueletinho, só para ficar mais fácil, para vocês verem onde é que é colocada a agulha. É num local chamado cisterna magna, que são entre vértebras. Enfim, e sobre os líquidos patológicos, às vezes o animal está produzindo algum tipo de líquido que não é normal. Por exemplo, o animal tem um líquido livre no abdômen, o animal tem um líquido livre no tórax, ou ao redor do coração, por exemplo, existe uma membraninha que é chamada de pericárdio, entre o coração e envolvendo o coração, aliás. Às vezes, nessa membraninha pode estar acumulando líquido, o que não é normal. Então, o veterinário pode funcionar esse líquido e analisar, para eles terem uma noção. Isso é algum tumor que está produzindo? Isso é uma bactéria? Isso é uma inflamação? Porque se for só um líquido, o animal está com líquido livre, fica muito vago. Então, o veterinário não sabe nem como tratar. Trata como inflamação, trata como tumor, porque é muito amplo. Então, analisar esse líquido é sempre bem-vindo. Aqui no caso desse gatinho que eu coloquei, que está sendo funcionado o tórax dele, além de diagnóstico, né, além de mandar para análise esse líquido, já está servindo como tratamento também. Tratamento imediato, né? Porque já está dando um conforto para o animal. Tirar esse líquido que está possivelmente comprimindo o pulmão dele, ele não deve estar conseguindo respirar direito, já está servindo como tratamento também. Ele está ficando aliviado ali. Então, serviu como tratamento também no primeiro momento, né? Claro que a longo prazo a gente tem que descobrir a causa base e tratar essa causa base. Depois eu coloquei aqui para vocês a citologia. A citologia e a biópsia meio que andam juntas. A citologia ela seria um pouquinho menos invasiva do que a biópsia e ela seria basicamente a análise de células. Então a gente vai analisar as características de células de uma determinada massa, um nódulo, um tumor, um crescimento. Então seria o primeiro passo, assim, quando a gente vê um crescimento anormal no animal, antes de solicitar exames mais elaborados, a gente pode fazer uma citologia. Porque basicamente tem a técnica aqui na imagem, mas colocar uma agulha ali, funcionar, puxar esse conteúdo, colocar numa lâmina, fazer a coloração e olhar. E aqui do ladinho tem a foto da lâmina. Esse tumor é um TVT, talvez vocês já tenham ouvido falar. Então ele já vai dar um direcionamento para a gente. Na grande maioria das vezes, a citologia ela não fecha diagnóstico. Ela não vem, ó, o animal tem este tumor, ponto. Não, na maioria das vezes a citologia direciona. Se é característica tumoral as células, se tem característica inflamatória, se é tumoral, se é benigno, se é maligno. Então, às vezes, a citologia não fecha o diagnóstico, mas ela direciona. Isso também é muito importante, porque o veterinário consegue ter um norte de para onde que ele encaminha ou próximos exames, ou se ele conseguir já tratar, enfim. O próximo passo, então, seria a biópsia, que é um pouquinho mais invasiva, dependendo do lugar que for feita, né, da região do corpo do animal. Aqui é a técnica de punch, que a gente chama, que tira um fragmentozinho ali com aquele material. É bem pequenininho mesmo, ali até parece um pouquinho grande, mas é bem pequenininho. É mandado para o laboratório, processado, feito também em uma lâmina, e vai analisar a característica do tecido no geral, daquele tecidinho todo que foi tirado ali. E também ver como é que está a característica dessas células, como é que está se existem critérios de malignidade, que a gente chama, que são características específicas das células que direcionam a pensar num tumor maligno. Aqui nessa imagem é uma biópsia de um fígado. Então, a biópsia ela pode ser feita tanto de massas externas do animal, de crescimentos externos na pele, como de órgãos. Claro, é um pouquinho mais invasivo, né? Como se fosse uma cirurgia mesmo. Tem que abrir o animal, dependendo do caso. O animal fica anestesiado geral. Mas, às vezes, o veterinário não consegue fechar o diagnóstico por outros métodos. A biópsia é sim uma opção. Partindo agora para a segunda parte dos exames, eu vou falar um pouquinho sobre os exames de imagem. Sem dúvida, raio-x e ultrassom disparados são os exames de imagem mais pedidos na rotina veterinária.
Não vou meter muita técnica, mas o raio-x é basicamente esse raio que é emitido, né, sobre a estrutura e ele vai gerar uma imagem. Então, o raio-x é uma foto interna do animal, basicamente. Vocês já devem ter feito raio-x ou visto um raio-x, vai ficar aquela imagem do animal internamente. Só que para a gente solicitar um raio-x, a gente tem que ter conhecimento da anatomia dos cães e dos gatos. Não adianta a gente solicitar um raio-x, buscar uma alteração, meu Deus, o que está acontecendo, se eu não sei o que é normal. Eu não conheço o tórax de um cachorro, eu não conheço o tórax de um gato. Então, por que eu vou solicitar se eu não sei nem o que eu vou achar ali? Se eu não sei se é normal, se não é? Então, é de extrema importância a gente conhecer a anatomia dos animais, saber o que tem dentro de um tórax, saber o que tem dentro de um abdômen. Às vezes pode até acontecer de ter estruturas que era para estar em um e estar em outros, e a gente só vai saber se a gente souber o que é correto. Então, por que o raio-x deve ser solicitado? Justamente para ter essa imagem interna do paciente. A gente consegue ver a olho nu o paciente por fora, ter uma breve noção do que acontece dentro dele, mas o raio-x vai te mostrar claramente o que está acontecendo ali dentro dele. Eu coloquei aqui os raios-x que são mais pedidos geralmente na rotina, que é o raio-x de tórax. Ele é muito pedido. Dentro do tórax de um animal, o que tem? Principalmente ali, coração, pulmão, esôfago, traqueia, né? O sistema respiratório e o sistema cardíaco. Qualquer alteração que o veterinário ache que existe nesses sistemas, ele pode solicitar um raio-x de tórax. E o raio-x vai ter a vantagem que ele não vai mostrar só pulmão, só esôfago. Ele vai mostrar a estrutura e vai mostrar tudo em volta. Porque às vezes o veterinário pensa que é um problema cardíaco, por exemplo, mas os sinais clínicos acabam sendo parecidos e ele vai descobrir pelo raio-x que é um problema respiratório, ou vice-versa, ou os dois. Então, o raio-x tem muito essa vantagem. O raio-x também de coluna é muito solicitado, principalmente depois de traumas ou doenças de disco intervertebral, que são as doenças da coluna. Eles são muito pedidos também, porque o raio-x é muito fácil de ver os ossos. Como vocês podem notar nessas imagens, os ossos ficam muito bem visíveis no raio-x. Então, tanto coluna quanto membros, aqui embaixo tem o raio-x de um cotovelo. Esses raios-x de membros, eles são pedidos principalmente quando o animal está claudicando, que seria o animal estar mancando, ou sofreu um trauma e não está apoiando, alguma coisa assim, é muito pedido raio-x de membros, para a gente ver se tem alguma fratura óssea, se tem algum osso trincado, por exemplo, fraturado. Alguns tumores de ossos podem ser vistos pelo raio-x também. Aqui do ladinho eu coloquei um raio-x de crânio. Ele não é tão comum assim, até porque o animal tem que ser sedado para fazer o posicionamento correto, mas ele também é uma opção. Principalmente alterações estruturais da cabeça do animal, né, do sistema nervoso, ali dos ossos, então ele também é uma opção. E aqui embaixo eu coloquei o raio-x de pelve, principalmente em traumas, o animal atropelado, é muito importante, o animal que não está apoiando a pata, é muito importante radiografar a pelve para ver se há algum problema ali de displasia, alguma coisa do tipo. Então, por que o veterinário vai solicitar esse exame de raio-x? No caso do raio-x de tórax, para ver ali principalmente as indicações megaesôfago, colapso de traqueia, cardiomegalia, que seria coração aumentado de tamanho, alguma pneumonia, algum problema, outro problema pulmonar. Tudo isso o veterinário vai extrair de informações do exame físico. O animal está com dificuldade respiratória, o animal está regurgitando, pode ter algum problema de esôfago. Então, tudo isso com base no exame físico, o veterinário vai pensar em quais órgãos ele acha que está envolvido. Dependendo disso, ele pode solicitar o raio-x da área que ele acha que tenha o problema. Em segundo lugar, de exame de imagem, o ultrassom, que é tão importante quanto o raio-x, ele vai ser o transdutor, essa parte que o veterinário encosta no animal, ele vai emitir e captar ondas sonoras por meio do contato com o corpo do animal e vai formar essa imagem. Mas diferente do raio-x, ele não é uma imagem parada, ele não é uma foto. Ele é uma imagem dinâmica, ele é uma imagem que se mexe, então isso às vezes pode confundir, às vezes um pouquinho, pode ser um pouquinho mais complicado. Por que o ultrassom é solicitado? Basicamente, o ultrassom também ele vai responder muitas perguntas. Por exemplo, o animal está com algum sinal clínico que seja muito inespecífico. Por exemplo, vômito, diarreia, podem ser sinais de vários órgãos. Então, o ultrassom ele tem essa vantagem que você vai conseguir ver muitas coisas nele. Em ultrassom de abdômen,
É possível ver estômago, é possível ver intestino, pâncreas, é possível ver rim, é possível ver bexiga. Então ele acaba virando uma caça ao tesouro, muitas vezes. Quando você tem um sinal e não tem noção do que está acontecendo, e pode ser em vários órgãos, o ultrassom pode te ajudar nessa situação. O ultrassom também é muito bem-vindo pós-trauma, quando o animal acaba de sofrer uma queda, um atropelamento, para ver se existe algum líquido livre ali, o ultrassom pode captar, se rompeu a bexiga, por exemplo, se extravasou urina para dentro da cavidade abdominal, então o ultrassom pode ser solicitado nesse caso, para ter uma noção do que está acontecendo no abdômen. Basicamente, ele e o raio-x andam meio juntos ali, para ter essa noção de o que está acontecendo internamente do animal, mas isso na rotina vocês vão ver que alguns órgãos são melhores vistos em um, pela estrutura dele, e alguns órgãos são melhores vistos em outros. Alguns dá para ver nos dois, alguns dá para ver só em um, então isso na rotina vocês vão acabar pegando. Aqui embaixo eu coloquei na imagem de ilustração o rim. O rim eu acho que é o primeiro órgão que a gente consegue ver nitidamente no ultrassom. O ultrassom é um pouquinho complicado, né? Só quem tem mais experiência para fazer um ultrassom, mas o rim é uma das coisas que são mais fáceis de ver. Depois eu coloquei aqui o ecocardiograma. O ecocardiograma nada mais é do que o ultrassom específico do coração. Então, o veterinário desconfiou de alguma alteração cardíaca do animal, ele parte para a ultrassonografia do coração, que é o ecocardiograma. Só que, como eu comentei, né, diferente do raio-x, ele também é dinâmico. Então, aí o coração não vai parar ali para a gente analisar ele. A gente vai analisar ele em movimento. Só que isso acaba sendo muito bom, porque como o coração é um órgão muito dinâmico, ele contrai, ele relaxa, ele fecha, ele abre válvula o tempo inteiro, a gente consegue ter uma noção maior, se houver falha, o que está falhando. Então, por que deve ser solicitado? Tudo isso com base no exame clínico, o veterinário vai ligar o alerta para uma doença cardíaca dependendo dos sinais que ele encontrar. Por exemplo, ele escutou o animal e ele viu que o ritmo do coração do animal não está normal. Como eu falei, às vezes a gente não sabe o que é alteração, mas a gente percebeu que não está normal já é um grande passo. Então, o veterinário escutou e percebeu que o coração não está batendo adequadamente. Ele pode solicitar um ecocardiograma para uma melhor avaliação cardíaca. Ou o veterinário, por exemplo, palpou o pulso do animal. Vocês viram isso na aula de exame físico? Que o pulso deve ser síncrono com os batimentos cardíacos. O veterinário está escutando o animal, palpou o pulso e não estão síncronos, o veterinário pode solicitar um ecocardiograma. O veterinário escutou um sopro, por exemplo, também é uma indicação. O animal com edema pulmonar, como eu expliquei para vocês, o edema é o extravasamento de líquido para fora do vaso. Além de problema hepático, lá como eu comentei, uma outra causa de edema, daí localizado no pulmão, pode ser problema cardíaco, porque o coração não está enviando sangue corretamente para frente, digamos assim, o coração não consegue mandar, o sangue acaba acumulando nesse vaso e por falta de espaço, digamos assim, o vaso está tão cheio de conteúdo ali de sangue que esse líquido acaba extravasando para o pulmão, que é a ordem antes, né, de ir para o coração, o sangue passa pelo pulmão. Então, um animal em edema pulmonar pode sim ter problema de coração. E o veterinário pode acabar solicitando esse ecocardiograma para ter uma melhor noção. Eu coloquei aqui o eletrocardiograma. O eletro, ele não acaba muito bem sendo exame de imagem, mas eu coloquei ele aqui porque junto com o eco, ele vai compor a avaliação cardíaca. Às vezes lá na clínica vocês vão escutar o veterinário solicitando uma avaliação cardíaca do animal. Então é basicamente a junção do eletro e do eco. Eles têm algumas indicações mais ou menos parecidas assim, mas alguns vão ver umas coisas e outras vão ver outras. Mas o eletro, como o nome já diz, ele tem essa parte de ver como que está a parte elétrica do coração. Para quem não sabe, o coração, além de funcionar para funcionar mecanicamente, batendo, contraindo e relaxando, ele tem uma rede elétrica mesmo, como se fossem os fios da nossa rua. E tudo isso tem que estar funcionando exatamente, adequadamente, para que o coração feche as válvulas, abra as válvulas, enfim. E isso forma um registro gráfico, que é aquilo que a gente conhece, esse laudo aqui, coloquei para vocês, que forma um gráfico. Então, se algo não está correto nesse gráfico, digamos assim, o veterinário vai entender como uma alteração cardíaca, tudo isso com base nos exames físicos. O veterinário, aquela mesma situação, escutou o animal e percebeu que o coração não está batendo no ritmo que deveria.
ele já pode incluir aqui um eletrocardiograma também. Na situação de edema pulmonar, por exemplo, as arritmias, né, que é a falta de ritmo do coração, é a principal indicação do eletrocardiograma. O pulso também não se ensina com os batimentos cardíacos, a situação do edema pulmonar. Se o veterinário desconfiar de alguma falha nessa condução aí da atividade elétrica do coração, tudo isso ele pode solicitar o eletrocardiograma. Aqui eu coloquei a imagem de como é feito, mais ou menos. O animal não precisa ser sedado, tá? São colocados 4 eletrodos ao longo do corpo do animal e com isso vai registrar vai fazendo esse gráfico aqui que eu coloquei. Esse laudo é até do hospital do caso, inclusive. Então, aqui é um pouquinho difícil de interpretar mesmo. Eu recomendo vocês fazerem a disciplina de cardiologia, quem estuda ali na UDESC. Se vocês tiverem a oportunidade de outras faculdades, fazerem também essa disciplina se houver, que ela é muito interessante. É bem importante uma avaliação cardíaca do animal, interpretar um eletrocardiograma também. Não é tão simples, mas é muito necessário. Então, eu indico para vocês, se tiverem a possibilidade de fazerem essa disciplina, é muito importante. E ela também serve não somente de diagnóstico de algumas doenças, como também acompanhamento de algum animal, por exemplo, que já tem uma cardiopatia diagnosticada há um tempo atrás, então a cada 6 meses, a cada 1 ano, dependendo da recomendação do veterinário, ele faz um eletro para ver se está tudo certinho. O animal que já toma algum medicamento para o coração, ele faz esse acompanhamento para ver se o medicamento está na dosagem certa, se é o medicamento certo, se tem que trocar, coisas do tipo. Depois eu coloquei aqui para vocês a endoscopia. A gente acaba usando o termo endoscopia para endoscopia do trato gastrointestinal. Mas, na verdade, endoscopia seria do prefixo endo, que é dentro, e escopia, que é observar, seria observar dentro. Então, a endoscopia pode ser de vários sistemas do organismo do animal. Sistema respiratório, sistema gastrointestinal, até de articulações dá para fazer endoscopia, que seria a artroscopia. Ele recebe o nome conforme o sistema que está sendo tratado. No caso aqui do sistema respiratório, a endoscopia da laringe, que seria a laringoscopia, a endoscopia da traqueia, que é a traqueoscopia, enfim, assim por diante. E a endoscopia do sistema gastrointestinal, que acaba sendo a mais corriqueira, né? Falando um pouquinho da endoscopia do sistema respiratório aqui, a endoscopia basicamente vai ser a gente colocar um caninho, digamos assim, através de algum orifício do animal, né? Que nesse caso das vias respiratórias. O animal tem que ser sedado, tá? Nesse caso. E na pontinha desse caninho existe uma câmera, que é conectado mesmo a uma televisão, e ela vai gerar imagens como essa da direita aqui, que são internamente as mucosas do animal. As endoscopias são muito boas para ver as mucosas dos animais. Então, aqui, por exemplo, poderia trazer informação de uma mucosa irritada, de uma mucosa com úlcera, uma mucosa inflamada, hiperêmica, avermelhada, enfim. Então, a endoscopia dos lugares, né, se tratando do sistema respiratório, é muito boa para isso. E por que solicitar uma endoscopia do sistema respiratório, né? Uma laringoscopia, uma broncoescopia? Quando o veterinário desconfiar de algum problema respiratório. Por exemplo, ele já pediu, às vezes, um hemograma, que eu falei que são os exames mais simples, viu lá que tem aumento de células de defesa, o animal, ao exame físico, tem dificuldade respiratória, ou tem muco saindo pelas vias aéreas, ele pode solicitar essa endoscopia do sistema respiratório para descartar algum possível problema que ele não enxergou em outros exames. Ele é um pouquinho mais invasivo, é um pouquinho mais complexo, mas às vezes o veterinário não consegue fechar o diagnóstico dos exames mais simples, existe a possibilidade de fazer essa endoscopia, que traz muita informação. Às vezes um animal com tosse crônica, que a gente não consegue achar causa de jeito nenhum do que está acontecendo com esse animal, ou coisas assim, pode ser solicitado sim. Aqui a endoscopia do sistema gastrointestinal, que é aqui, sem dúvida, é a mais feita, a mais rotineira. Também é introduzido esse caninho na boca, daí no caso do animal, lá conectado à TVzinha que vai dando as imagens. O animal também sedado. Vai servir para ver essas mucosas, principalmente ali de esôfago, de estômago, comecinho de intestino. Às vezes o animal vem com histórico de que comeu alguma coisa. A endoscopia, nesse caso, serve até como tratamento, porque é possível colocar tipo uma pincinha assim, na pontinha desse cano e puxar. Eu já vi sendo tirado o corpo estranho de animal, uma sacola, já vi sendo tirado por endoscopia, já vi meia sendo tirada. Então, claro, tem que ter noção, não vai puxar um objeto cortante, às vezes, que o animal comeu,
pela endoscopia, aí é outro método que vai ter que ser tirado. Mas às vezes ela pode também ser tratamento ao invés de só diagnóstico. Pode ser visto de corpo estranho, podemos ver como é que está a mucosa, às vezes uma gastrite aí que o veterinário não conseguiu ver em outros lugares, em ultrassom, ou o hemograma não mostrou nada diferente, mas ele não para de apresentar vômito, ele não para de apresentar dor abdominal. A endoscopia é uma ótima opção. Gente, como considerações finais que eu coloquei aqui é que conhecer a anatomia e fisiologia dos animais é extremamente necessário, porque não só para pedir os exames complementares, né, mas na carreira de veterinário, mas principalmente aqui, porque como eu falei, não adianta a gente solicitar um exame se a gente não sabe nem o que é normal. A gente vai receber aquele laudo, vai ver aquele monte de informações e pensar, tá, isso é normal ou não é? Então, pelo menos no normal, a gente tem que ter uma noção muito clara porque se a gente vê alguma coisa alterada, tudo bem a gente não saber de cara o que está acontecendo. Mas a gente olha, isso não é normal, isso não deveria estar aqui, isso não deveria estar acontecendo. Aí a gente vai atrás, a gente pesquisa, a gente pergunta, enfim. Mas então saber o que é normal é extremamente importante, já é um grande passo. A gente só saber que tem alguma coisa de alterado ali já é um grande passo. Eu coloquei aqui também que diagnósticos inconclusivos também são importantes. Como eu falei, às vezes alguns exames não vão trazer no laudo ali escrito, olha, o animal tem isso, o animal tem X doença. Às vezes, na grande maioria das vezes, não é assim. Mas, através daquele laudo, você consegue excluir de um leque de milhões de doenças, você consegue excluir metade, por exemplo, você consegue excluir 70%. Olha, eu sei que não é inflamatório, eu sei que não é tumoral, então me sobra isso e isso. Então você consegue reduzir o seu leque. Às vezes, com mais um examezinho, você mata a charada. Ou às vezes você nem precisa chegar a um diagnóstico definitivo, mas você já consegue ir tratando esse animal, porque você sabe que é inflamatório, por exemplo. Você sabe que é bacteriano, por exemplo. Então isso ajuda muito. E outra coisa que eu coloquei aqui, inclusive destacado, é façam estágio, gente. É extremamente importante fazer estágio. Eu fiz milhões de estágios durante minha graduação. Se pudesse, teria feito mais até. Se alguém chegasse e me dissesse que era tão importante assim, eu teria feito mais, com certeza. Os estágios preparam muito a gente para a vida prática. A gente, claro, aprende muito na faculdade, mas a gente aprende muito teoria e às vezes na vida real não é bem assim. Os estágios te dão uma noção muito grande do que é a vida, do que é trabalhar com tutores e animais. Às vezes na faculdade a gente não tem esse vínculo com o tutor. A gente pensa que é só tratar o animal, mas a gente precisa do tutor. O tutor é responsável por aquele animal. Então, o estágio te dá muita noção disso, de como é a realidade mesmo. Você vai errar, você vai acertar, você vai ter dúvida, você vai fazer pergunta idiota mesmo. E é no estágio que a gente aprende tudo isso, é no estágio que a gente cria essa maturidade. Então, façam estágio, gente. Enfim, gente, muito obrigada pela atenção. Eu peço desculpa se eu me enrolei ou falei alguma coisa meio confusa que eu não estou acostumada a falar, assim, a apresentar. Eu coloquei o meu e-mail ali embaixo para se vocês tiverem qualquer dúvida que eu possa ajudar vocês, ou dicas de estágio, enfim, no geral, experiências. Eu já fiz internato também, se alguém tiver alguma dúvida sobre isso. Ali está meu e-mail, tem meu Instagram também, no Instagram do Jepa, se vocês quiserem entrar em contato comigo, estou totalmente aberta a dúvidas, a questionamentos, enfim, críticas também. É... E é isso, gente. Espero que eu tenha contribuído um pouquinho para vocês. Eu só mostrei para vocês, tipo, uns 2% do que são os exames complementares, assim. Como eu falei, vai existir disciplinas na graduação, que vocês vão aprender melhor isso, técnicas, interpretações. Mas nosso objetivo geral aqui desse conjunto de palestras é vocês chegarem nos estágios e não pensarem, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Então a gente queria só dar uma breve noção. Se o veterinário solicitar tal exame, eu queria acender aquela luzinha. Ele está solicitando por causa disso. Então, esse é mais ou menos o nosso intuito aqui, é vocês não ficarem 100% perdidos. Eu já fui estagiária de primeira fase, segunda fase, eu sei, eu já cheguei em clínicas que eu não sabia nem quem eu era direito. Então, eu entendo, é muito normal isso. Mas sempre busquem, vocês estarem aqui assistindo essas palestras, esse conjunto de palestras, vocês estão buscando conhecimento e nunca parem de buscar. Ninguém nasceu sabendo tudo e ninguém sabe tudo. Então, não se preocupem quanto a isso. A hora de vocês vai chegar, mas sempre vão atrás, busquem conhecimento, tá? Enfim, gente, é isso. Muito obrigada e estou aberta aí a dúvidas.